Tá bom, boa noite, gente. Olha, eu não quero dizer que a Nádia seja mentirosa, não, mas vocês dão um desconto aí de 90% do que ela falou. Ela é muito generosa comigo, tá? Não sou isso tudo aí, não. É. Bom, Modéstia é uma coisa que precede o nome, né? Eu trabalhei 40 anos e 2 meses para o Grupo Algar. Eu entrei no Grupo Algar, tinha 20 anos de idade. E eu comecei fazendo folha de pagamento à mão, calculando pagamento, contra-cheque, escrevendo a caneta. E aí evoluímos e chegamos à vice-presidência de Talentos Humanos. Talentos Humanos foi uma nomenclatura que a gente cunhou no Brasil para substituir recursos humanos, porque eu penso que as pessoas não gostam de ser equiparadas a recursos, né? Então, uma nomenclatura mais adequada seria talentos. E quando eu deixei o grupo, tem 4 anos que eu deixei o grupo, nós tínhamos 23 mil associados. Dentro desses 23 mil associados, nós tínhamos 250, em termos redondos, no número de executivos, 43 diretores. Nós chegamos a ter no grupo 62 sindicatos com que a gente lidava. Tudo quanto é tipo de sindicato que vocês podem imaginar, porque o grupo foi muito diversificado. Agora enxugou bastante, né? Nós tivemos fábrica de fibra ótica, nós tivemos fábrica de cristais osciladores, nós tivemos fábrica de equipamentos de mecânica fina para centrais telefônicas, tivemos até fábrica de suco de abacaxi, o grupo já teve, você tem noção. Mas o forte sempre foi telecomunicações, que é a empresa mãe e permanece até hoje. Nós tivemos a sorte de tomar conhecimento de que nos Estados Unidos havia um movimento forte de universidades corporativas. Peguei a turma, fizemos uma viagem, fomos fazer um benchmark para algumas universidades, entre elas a Universidade da Sears, a Hamburg University, e a Universidade da Motorola, a Motorola University. Aí voltamos e criamos a nossa. E depois ela, para nossa surpresa, acabou servindo de modelo para a criação de algumas outras universidades, e fomos visitados várias vezes. Então, eu sempre acreditei no treinamento, na educação, aliás, mais do que treinamento, né? Eu acredito na educação, é mais do que treinar. Né? Então, e hoje eu queria falar a vocês um pouquinho, quando a Nádia me ligou, dei alguns temas para ela, mas o tema que ela mais gostou foi esse, que é o RH no Divã, e o objetivo aqui é fazer algumas provocações a vocês. E eu não vou ensinar nada, e com certeza, quase tudo que eu vou falar aqui vocês já conhecem, às vezes até melhor do que eu. Mas eu vou falar dentro do encadeamento de um pensamento, com começo, meio e fim, para que seja proveitoso ao final do evento. Eu vou tentar agora colocar aqui a apresentação, espero que eu consiga colocar isso aqui. Já apanhei hoje para caramba isso aqui. Enquanto o Cícero coloca... Apareceu aí, Nala? Apareceu na tela? Sim, já está projetado. Pessoal, o Leandro mandou uma mensagem, mas todas as dúvidas, perguntas, sugestões que vocês tiveram, vão colocando no chat, que no final aí a gente vai respondendo, vai lendo as perguntas também, tá bom? Já estamos vendo. O Cícero pode ficar à vontade. Ok. Bom, deixa eu ver como é que eu não estou conseguindo passar isso aqui, peraí. Bom, normalmente, quais são as queixas e preocupações que a gente escuta dos profissionais de RH pelo Brasil afora, né? Uma delas é que eles reclamam que, normalmente, na própria empresa, isso, né? Mas acabam não dando valor à área. Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, né? Que bacana. Outra coisa, queixas em relação ao orçamento. Não tem orçamento para nada, corta a verba de treinamento. Tá. A gente sabe muito bem que nessa área é complicado. Quando o financeiro precisa de uma verba para fazer qualquer coisa, sai rápido. Quando é para a área da nossa área, você tem que fazer mil explicações e muitas vezes até nem consegue. Outra coisa muito questionado pelos profissionais é como que a gente pode agregar valor ao negócio. Você fala muito, o RH tem que agregar valor ao negócio, tem que agregar valor ao negócio. E as pessoas ficam se perguntando como que eu faço isso.
Outra coisa que tem se falado e se questionado é se o RH vai acabar. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas sobre isso. E outra pergunta também que sempre se fazem, por isso que falei que isso aqui é como se estivesse no divã, né? Como que eu posso ser um RH estratégico? Como que eu posso construir e desenvolver um RH estratégico na minha empresa? Essa é outra questão constante, né? E, finalmente, para não encher muito aqui, uma grande preocupação dos profissionais de como que vai ser gerenciar pessoas no futuro, esse mundo louco que a gente está vivendo, né? Nós sabemos muito bem o que significa hoje lidar com gente. Então, aí vem algumas coisas que, assim, não ajudam muito, né? Então, o Rancharan fazendo uma campanha para acabar com o RH. O pensamento dele é um, mas as pessoas acabam entendendo de outra maneira. Um artigo na Harvard aqui, ele pregou isso. Depois vem outros futurólogos tupiniquins aqui, esse aqui, por exemplo, é do site dos administradores, dizendo que é o fim dos tempos e que o RH acabou. Aqui uma imagem, inclusive, de alguns que dizem que um robô vai estar no RH e não vai precisar de gerente de RH mais, não vai precisar de mais ninguém no RH, que tudo vai ser feito de maneira eletrônica e através de sistemas. Estão vendo bem na tela aí? Sim, tá Perfeito, perfeito. isso. Tá bom. Bom, eu tenho uma visão que o RH não vai desaparecer, né? Então, assim, quando me questiona, você esquece, não vai desaparecer. O que acontece é que ele está num processo de transformação, na minha visão, né? Embora em algumas empresas ele nem exista ainda. Tem empresas que... Eu tenho visto algumas empresas que só tem DP. E são empresas médias, empresas que estão se arranhando para todo lado, podia estar maior, mas o RH nem existe. O RH, na nossa visão, ele está em transformação porque os negócios, as empresas, o trabalho em si, as profissões e também os profissionais estão também se transformando. Nós estamos vivendo num turbilhão de mudanças, de transformações no mundo inteiro. Não é diferente no Brasil, não é diferente nas empresas hoje de norte a sul. Então, não é acabar, é se transformar. Essa é a nossa visão, né? Por quê? Tem um outro mito aí de pessoal dizendo que o trabalho vai acabar, o emprego vai acabar, né? Na nossa visão, o trabalho não vai acabar. Eu costumo dizer o seguinte: quando você sobrevoa, por exemplo, uma cidade como São Paulo, ou Belo Horizonte, ou mesmo Cuiabá, e você olha para baixo e vê aquele mundo de prédios, de casas, enfim, de instalações, que levou anos e anos e anos para ser construído, né? Foi força de trabalho que fez aquilo. Tudo isso tem que ser dado manutenção. Tudo isso tem que ser dado manutenção, senão acaba. E quem vai dar manutenção nisso? São pessoas usando máquinas, equipamentos, tecnologia, mas tem gente por trás. Para pintar uma casa, o computador não chega sozinho e pinta uma casa. Para trocar encanamento, o computador não vem e troca. Você tem que ter... E como está difícil, inclusive, hoje em dia, já você encontrar profissionais técnicos bons para fazer, por exemplo, esse tipo de serviço. E estão cobrando caro. Você chama um encanador em casa, qualquer mexidinha que ele dá vai R$500. Ele gasta uma hora. Ele sai dali e vai para outro. Quanto ele fatura no mês? Então, assim, eu não vejo que o trabalho vai acabar. O emprego no modelo clássico que nós temos, todos nós sabemos que a tendência é de diminuir bastante, né? Quando eu olho uma imagem dessa aí, essa é uma imagem de uns chineses dando manutenção em redes aéreas de energia, né? Olha o que esse cara tem que fazer para poder dar manutenção nesse equipamento que está nessa altura fabulosa aí. Não é um computador que vai lá. Ele tem que ir lá, ele tem que trocar a peça. Ele tem que substituir. Então, isso aqui
quando eu mostro isso, é porque eu estou falando de serviços. É claro que a indústria está tirando o homem de dentro dos seus quadrantes, né? O homem na indústria só atrapalha, infelizmente. Os computadores, os robôs, as máquinas vão tomar cada vez mais conta da indústria, o homem vai ficar por trás do PCP, do planejamento e controle de produção, essas coisas. Mas na área de serviços, o céu é o limite. O céu é o limite. Quanto mais competente você for, mais você vai ter clientes. Agora, o que vai desaparecer, o que tem que desaparecer, é esse tipo de trabalho que vocês estão vendo aí. Essas coisas improvisadas, profissionais muito mal preparados, profissionais que você contrata, nem ferramenta para trabalhar tem. Né? Então, esse tipo de coisa, sim, a tendência é de desaparecer. Então, voltando à questão do RH, vamos falar, então, da dor e da delícia de ser o que a gente é como RH. Como que deveria ser o propósito da área de RH? Eu levei algum tempo para poder escrever esse texto. Não quero dizer aqui que ficou o melhor do mundo, mas eu acho que ele representa bem o que a gente precisa de entender como propósito nosso, né? O nosso propósito, na nossa visão, é ajudar a empresa a ser próspera e lucrativa, com políticas e ações que façam talentos felizes e motivados em suas carreiras. As duas coisas, né? Não adianta ser poético e dizer que nós estamos aqui para ajudar só o país a crescer, mas não queremos que a empresa seja tão lucrativa, abaixe o capital, essas coisas, como algumas bobagens que falam por aí. Né? A empresa precisa ser próspera e lucrativa. Quando a gente fala de prosperidade, nós estamos falando diferente do lucro. É uma empresa moderna, com boa tecnologia, com bons processos, ganhando mercado, encantando o cliente, etc, etc. Né? E as políticas e ações dessa empresa é que tem que fazer com que as pessoas que estejam ali dentro sejam motivadas, né? Possam desenvolver suas carreiras. É isso que, em poucas palavras, na minha visão, tem que ser o nosso propósito. Agora, quando eu vejo as pessoas se queixando, né? Nosso pessoal, os nossos colegas se queixando de tudo que passam na área de RH e tal, né? Às vezes eu pergunto assim, mas por que você continua na área? Por que você continua fazendo isso? Ah, porque eu gosto. É porque eu gosto. Então, o que eu percebo? É a cachaça. O RH é a cachaça desse pessoal, né? Cai, levanta, continua grudado nela. Então, eu penso que o gestor de RH ele é mais do que uma profissão. Eu acho que é um sacerdócio, porque tem toda essa coisa aí de ensinar, de orientar, de preparar pessoas, né? De encaminhar, né? De formar. Né? Muitas vezes tem que dar ouvidos, tem que escutar histórias, tem que aconselhar. Enfim, não é para qualquer um mesmo. Tem que gostar. Né? Então, tem que ter como uma cachaça. É a minha visão. Agora, quando a gente vê o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? A tecnologia, que é uma coisa assim de espantar, né? Eu nunca imaginei estar fazendo uma videoconferência com vocês, fazendo uma palestra aqui, sentado na minha casa, no meu escritóriozinho aqui em casa. Tem gente em Cuiabá, tem gente em Manaus, a gente conversando aqui, vendo um ao outro, né? Uma coisa assim extraordinária. Para quem trabalhou em empresa de telecomunicações, como eu trabalhei, né? O dia que chegou o fax aqui em Uberlândia, a máquina de fax aqui em Uberlândia, a diretoria convidou o prefeito, o vereador, presidente da Câmara, o presidente do Senac, do Senai, Associação Comercial, para vir ver a 8ª maravilha do mundo, que era um aparelho de fax. E aí botaram um sujeito em São Paulo para pegar uma folha de uma revista e passar no fax, e o pessoal recebeu isso aqui. Foi uma salva de palmas, e champanhe e essas coisas. Então, quem viu isso e vê isso hoje, fala assim, é inacreditável. Agora, então, o desafio do futuro, ele não é, no meu ponto de vista, tecnológico. A tecnologia já está aí, vai se aperfeiçoando. O desafio do futuro nosso é humano, né? Porque as pessoas estão virando zumbi, as pessoas estão
ficando extremamente ansiosas, as novas gerações não querem saber de coisas que nós passamos. Então, assim, o futuro ele é humano, do meu ponto de vista. O grande desafio é humano. Né? Como é que nós vamos treinar? Como é que vamos preparar esses profissionais? Como que vai ser a cultura na organização? Como que você vai trabalhar valores com essas pessoas? Né? Com essas novas gerações, né, que não querem trabalho penoso, não querem trabalho cansativo, né, que acham trabalho chato. É um futuro aí pela frente muito desafiante. Gente, nesse ritmo que eu estou falando, tá bom ou está muito apressado? Tá bom. Eu acho que tá bom. Eu penso que a valorização da área de RH e do profissional de RH sempre começa por você. Né? Então, assim, a pergunta é, você se dá o respeito? Você se dá o respeito, principalmente com o teu chefe? Né? Porque tem hora que você tem que enquadrá-lo também. Né? Constrói credibilidade? Sabe se posicionar? Tem argumentos quando você vai apresentar um projeto, quando você vai apresentar uma proposta? Né? Cultiva aliados. Quantas vezes eu tive que, antes de apresentar um projeto, já ter uma conversa com algumas pessoas que eu sabia que participavam do comitê e que eu tinha que primeiro convencê-los para chegar na hora da apresentação, já está quase tudo aprovado. Isso é meio mineiro, essa coisa aqui. Né? A gente faz, a gente procura primeiro, faz uma conversa de pé de ouvido e tal, né? Então, e outra coisa, assim, ter parceria com as lideranças, né? Grande parte das lideranças tem problemas de tudo quanto é natureza, se sentem um pouco perdidas também, não sabem tudo. Assim, às vezes as pessoas acham que a liderança sabe tudo, não sabe. A maioria estão perdidos hoje. Então, inclusive, muitos estão consultando psicólogos, estão indo para divãs para poder entender o que está acontecendo. Então, a liderança também é perdida, de uma forma geral. A outra pergunta é, você age como educador? Tem jeito para falar com as pessoas? Né? Porque eu tenho visto alguns profissionais de RH que é meio cascadura, e eu fico questionando o que ele está fazendo ali. Né? Tem habilidade para negociar? Nós somos eternos negociadores. Nós negociamos orçamento, nós negociamos férias, nós negociamos treinamento, nós negociamos um monte de coisa, negociamos com o nosso chefe projetos. Temos que ter habilidade. E se não tiver, não tem sucesso. Então, há um desafio de transformação da própria área de RH também. Né? Quer dizer, o que seria um novo RH? Né? Então, vai ter que se reinventar. Né? Ser mais educador, ter uma equipe boa, né? Ter uma equipe boa. Às vezes eu vejo áreas de RH empresas que só tem de bom gerente, o restante ele tá a pé, está pagando R$2.000, R$1.500 para os auxiliares. Eu falo, meu Deus do céu, que tipo de profissional você tem aí para uma empresa do porte da sua e para uma área que precisa de ter a dinâmica que essa área precisa? Cara, busca gente boa, busca bons técnicos, busca bons psicólogos para tratar junto com você, gente que te dá condição de você estar reunido com a diretoria, reunido em conselho, em comitê, e a área está caminhando, as coisas estão saindo, as formações estão sendo feitas, a assessoria e a orientação para as lideranças estão acontecendo. Né? Então, isso aí, para mim, é fundamental. Eu sempre procurei ter isso, né? Gente boa comigo. Né? Mas tecnológico, não tem como não usar tecnologia, não tem como não usar sistemas. E o RH hoje tem que ter um sistema integrado, não tem como fugir disso mais. Né? Porque você precisa de apresentar indicadores, precisa apresentar dados, onde você vai buscar isso? Né? E tem que conhecer o negócio. Por incrível que pareça, muitas vezes você encontra profissionais da nossa área, ele não conhece os produtos da empresa que ele é gerente da área. Ele é gerente de RH da empresa, não sabe os produtos que a empresa tem, não conhece o negócio da empresa, não conhece a equação daquele negócio. E o RH mais analítico. E
para não deixar passar por menos flexível. Ou seja, tem que estar disposto a mudar, tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas, né? E extremamente atento às transformações. Aqui, cochilou, cachimbo cai, ou seja, você fica para trás rapidinho. O que seria um RH estratégico? As pessoas muitas vezes perguntam, o que é um RH estratégico? Eu escutei isso tanto, né? Então, escuto ainda, né? Então, eu acho que o RH começa a ser uma área estratégica quando ele se senta à mesa das principais decisões da empresa, né? Então, assim, eu sempre participei, desde que me tornei gerente, eu sempre participei do comitê executivo da empresa, sempre. Então, as decisões que eram tomadas das operações, eu estava junto. Vai abrir uma nova filial? Por quê? Quando? Onde? Que jeito? Que tipo de gente que a gente vai precisar? Quanta gente? Etc. E influenciar. Nosso papel é influenciar, principalmente o CEO. Normalmente é o teu chefe. Normalmente a área de RH está vinculada ao CEO. Então, o papel de influenciador, ele é extremamente importante. Então, ele se torna estratégico, porque ele vai saber as coisas em primeira mão. Ele vai entender a linha de pensamento do principal executivo da empresa. Ele vai fazer os links com os principais desafios que ele está mostrando. Então, para ser estratégico, começa aí. É uma coisa do outro mundo? Não. No final da minha carreira, eu sentava à mesa do conselho, juntamente com o financeiro e o diretor de planejamento. As reuniões de conselho, a gente assessorava as reuniões de conselho, sentava ao lado, e o pau quebrando nas discussões do conselho, e a gente escutando. De vez em quando a gente era acionado para dizer alguma coisa. Então, ali a gente sabia a estratégia da organização, como é que o conselho pensa, como é que os acionistas pensam, como é que você vai caminhar com os seus projetos e a política humana na empresa em função do que você está ouvindo, está percebendo. E eu sempre falo assim, menos poesia, vamos botar o pé no chão, vamos ser um pouco mais realistas, porque muitas vezes se cria tantos programas, tantas coisas, tem tanta firula que a área vai criando, né? E deixa muitas vezes de fazer o que é essencial, né? Porque não analisa a realidade, né? Então, você tem muitas vezes o RH fazendo festa, comemoração das mães, dos pais, da telefonista, do encanador, enfim, de tudo quanto é raio de coisa, e tem 2 gerentes na empresa dele que está matando o pessoal, destruindo aquela força de trabalho. E ele não está se tocando em relação a isso. E vai, faz um discurso e tal. Não. Em casos como esse, eu ia lá e pegava no pescoço do cara. Eu levava ele, já teve vezes de eu levar ele na mesa do CEO. Chegava a dizer, está acontecendo isso, assim, assim, eu já falei, não está resolvendo. Por favor, vamos chamar ele aqui agora. Chamava diretor, chamava superintendente. Eu comprei briga com presidência de empresa, né? Porque também não estava dando exemplo, né? Menos projetos e mais ações. Quantos projetos a gente cria e acaba não fazendo quase nenhum bem feito? Então, eu prefiro ter menos projetos, mas projetos que saiam, né? Que a gente veja o resultado dele, né? E outra coisa é focar na solução, porque é tanta reclamação e tanta queixa em cima de problemas onde a gente for vai ter. Se não tiver, não precisa da gente, né? O RH se torna importante para o negócio quando ele compreende a anatomia do negócio. Como é que esse negócio funciona, né? E age como facilitador para ter gente que entenda também o que a empresa oferece e o que significa o cliente. Meus amigos, as pessoas ficam 5 anos numa universidade, fazendo um curso de administração, um curso de marketing, um curso de
sei lá, de filosofia, de direito, um monte de coisa. Não tem uma aula sobre cliente. Não tem uma aula sobre cliente. Depois ele sai de lá e precisa de cliente, porque, primeiro, se for procurar emprego, o chefe dele é o cliente dele, começa, o primeiro cliente. Se ele for montar um negócio, se ele não tiver cliente, ele está lascado. Né? Então, assim, eu acho isso uma aberração. Né? Eu falei isso na universidade aqui uma vez, o pessoal ficou com um olho grande em cima de mim e falou assim, vocês estão por fora. Se vocês não botar aula sobre cliente aqui, todas essas pessoas que estão formando aqui vão ser profissionais que vão para a rua depois, vão montar negócio equivocados. Não sabe o que é cliente? Outra coisa, quando o RH senta-se na mesa do comitê de direção ou do comitê executivo, né, para discutir e orientar sobre as implicações humanas que aquelas decisões e as estratégias que estão sendo arquitetadas terão. Olha, isso que vocês estão querendo fazer não vai dar certo. Olha, isso que vocês estão querendo fazer para funcionar, nós temos que fazer tal coisa. Por quê? Você conhece o eleitorado, você conhece a cultura, você tem informação sobre o que a Rádio Peão diz. Né? Então, é uma maneira de você estar se tornando importante para o negócio. Né? E você vai dirigindo as ações para servir conforme a necessidade do negócio. Né? Quando que o RH não permite a destruição de valor do capital humano na empresa? Porque tem muita gente que destrói o capital humano na organização. Vou dar um exemplo aqui. Né? Quando você, profissional de RH, consegue enquadrar um gerente nervosinho que está demitindo sem critério, né? E você faz isso através do chefe dele, você vai no diretor dele, então, quando você consegue enquadrar, você está evitando que ele destrua valor do capital humano da sua empresa. Né? Então, assim, eu sempre trabalhei com o RH distribuído. Ou seja, o RH, a gestão de pessoas, ela é feita na empresa como um todo. As lideranças que são os verdadeiros gerentes de RH. Né? Elas têm que aprender isso, porque já vivi num tempo em que tudo ele jogava para o RH, para admitir, para demitir, para punir, tudo. Isso é uma coisa que ficou para trás. Né? Hoje, as lideranças têm que tomar conta do seu pessoal. Né? O RH sempre é apoiador, desenvolve ferramenta, né? Desenvolve metodologia, orienta, apoia. Né? Mas quando ele percebe que tem liderança dentro da empresa que deveria estar ajudando e está atrapalhando, e muitas vezes o chefe dessa liderança também não está percebendo ou não está se importando, você tem que agir. Porque senão vai distribuir parte do capital humano que a empresa tem. Né? Eu já ajudei a colocar psicopata na rua. Diretor. E tem. E não são poucos. Não são poucos. Tem um livro que uma psicóloga escreveu aí, chama-se Psicopatas do Cotidiano. Está cheio. E esses caras são inteligentes, são caras que aparentemente são pessoas normais, mas são caras que jogam, arquitetam, derrubam pessoas, destrói reputações, enfim, maltrata. Faz muito assédio moral, né? Muito assédio moral, vem de caras com problema de psicopatia. Uma vez tinha um presidente de uma empresa e o cara era tão charmoso, tão convincente, e o presidente do grupo falou assim, não, esse cara eu quero ele para ser CEO meu no futuro. Bom, começou a chegar a reclamação dele. Quando nós fomos descobrir, ele tinha montado uma rede e tinha feito um plano de quem eram as pessoas que ele ia derrubar na empresa para poder chegar a CEO do grupo. E um deles era eu.
Um deles era eu. Então, foi uma luta para poder provar que esse cara estava destruindo. Nós conseguimos provar, ele foi para a rua. Né? Mas já tinha feito um bom estrago. E as pessoas tinham medo, porque ameaçava. Né? E ele praticamente exigia que as pessoas falassem bem dele, elogiassem ele. Você fala assim, mas nossa, é meio louco. É louco mesmo. O que eu estou dizendo é verdade. Eu passei por isso. Falando um pouco sobre tendências para o RH. Né? Todos nós sabemos do mundo VUCA, né? Mundo volátil, valor que nós estamos vivendo aí. Né? Isso mexe com a cabeça das pessoas. Mais do que mexer com a cabeça das pessoas, isso mexe com o sistema nervoso. E como mexe com o sistema nervoso, provoca doenças. Se conversar com o médico, ele vai explicar para nós a quantidade de doenças que surgem decorrente de alterações no sistema nervoso. E, então, nós estamos vivendo isso. Por quê? Porque é incerto, é volátil, é incerto. Tem aqueles que conseguem compreender, esses saem na frente. Mas tem muita gente que não consegue compreender o que está se passando, essa nova ordem. Então, eles ligam o foda-se no automático e larga. E aí atende quando dá, faz quando dá. Se trocar não tem problema, ele vai para outro lugar, porque o salário é pequeno, ele não está nem aí, se o salário for baixo. E assim vai. Então, nós temos hoje nós temos uma guerra por bons profissionais na empresa. Não está fácil achar gente boa no mercado. Quando a gente fala gente boa, é muito mais do que pessoas com boas atitudes, é pessoas que têm o tradicional chato, conhecimentos, habilidades, atitude, gente que tem atitude, que tem habilidade, gente que tem bom conhecimento, gente que sabe como fazer. Né? Então, o que está acontecendo? O Alvin Toffler, na década de 70, escreveu um livro, Choque do Futuro. Depois escreveu a Terceira Onda. Vocês sabem disso, devem ter lido. Né? O que ele previu lá atrás? Previu a globalização, né? Previu uma revolução na tecnologia da informação. Está tudo lá. Né? Ele já falava das redes, né? O poder das redes sociais, falava do conflito de gerações que ia surgir decorrente disso. Né? Falava das crises que o homem, por decorrência disso, iria ter, primeiro para poder entender. Né? Quando nós pegamos aqui as habilidades do futuro, que foram definidas, né, e tiradas do Fórum Econômico de 2019, se eu não estou enganado, atrás. Você já deve ter visto isso. Ó. As 10 habilidades do futuro segundo o Fórum. Né? Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, como é necessário isso, capacidade de julgar e tomar decisões, orientada a serviço, aqui significa que tem que saber servir, capacidade de negociar, flexibilidade cognitiva, isso é aberta a mudanças, cabeça aberta. Então, assim, aí quando você olha aqui, todas elas aqui estão na área humana. Todas elas são habilidades que precisam ser desenvolvidas por humanos e não tem nada técnico aí praticamente. Olha o tamanho desse desafio. Aí, vocês imaginam hoje o que é ser líder numa organização, seja como gerente, seja como diretor, ou mesmo como supervisor. Que, aliás, a questão do supervisor, até quero abrir um parênteses aqui. Né? Muitas organizações não dão muita bola para preparar o supervisor. O supervisor, normalmente, está com 15, 20 a 30 pessoas sob o comando dele. O supervisor é o primeiro step da carreira de liderança numa empresa. E as empresas não dão treinamento para esse pessoal. Não dá formação. Não envolve eles, inclusive, em discussões sobre gente, sobre pessoas.
O que acontece? É um ninho de conflitos. Quando você olha, por exemplo, uma empresa que atua, né, em contact center, normalmente você chega em um contact center, tem 2.000 pessoas. O nosso aqui tinha 5.500 pessoas, com 2 sites. E você pega um jovem de 19 anos, mais 20, 21 anos, para cuidar de 20, 25 jovens também, cada um mais ansioso do que o outro, né? E esse cara vai liderar esse pessoal, arruma tanto problema, começa muitas vezes que ele não compreende como uma pessoa, um liderado dele chega para poder pedir uma troca de turno, né? Para poder pedir uma licença, né? Eu já vi casos que o supervisor chega e fala assim, não, eu não vou te dar essa folga, não, eu não vou te dar essa troca de turno, não. E aí a pessoa reclama, ele diz assim, ó, se você não está satisfeito, pede conta. O dia que uma atendente falou isso para mim, foi lá na minha sala denunciar isso, eu falei, nós estamos agindo errado. E aí nós criamos um programa especificamente para preparar supervisores. E aí nós diminuímos muito os atritos. Diminuímos muitos problemas. Porque o jovem ele não entende que o ser humano ele tem um monte de necessidades psicológicas, biológicas, sociológicas, né? Então, muitas vezes, ele quer tratar meio na risca. E acontece, em vez de você ter solução, você tem problemas. Então, normalmente, o turnover, por exemplo, num site, ele é muito alto em função dessas coisas. Bom, a tecnologia impactando o emprego, impactando o trabalho, né? Então, nós estamos vendo aí uma cirurgia feita aí com robô, com mais alta tecnologia. Todo ano eu levo um grupo de executivos para o Vale do Silício para poder ver o que é inovação, né? Como que eles pensam em inovação, como que eles contribuem um com o outro na cadeia de inovação, como que as escolas, as universidades estão inseridas dentro do esquema de inovação num local como o Vale do Silício. E aí nós levamos lá uma professora da cadeira de medicina de uma universidade muito famosa que tem lá, que estou tentando lembrar o nome aqui, e o que ela mostrou lá de avanço na medicina usando tecnologia, eu saí de lá abismado, né? Vai mudar tudo. Médico vai ser, ele vai ter que ser médico e vai ter que ser um excelente usuário de tecnologia. Senão ele vai ter dificuldades, né? Novas profissões, novos vínculos, né? Terceirização para todo lado. A lei nova de terceirização facilitou muito, vocês estão acompanhando aí, né? E, assim, eu sempre falo que se você quer ter futuro no trabalho, você tem que ter profissão. As pessoas misturam profissão com cargo. Cargo é temporário. Profissão é o que fica. Quem tem profissão tem emprego onde vai, né? E trabalho em vez de emprego. A transformação nas carreiras, né? Mais uma vez aí mostrando, por exemplo, na área médica, né? O ambiente de trabalho também mudando, altíssima tecnologia em determinados ambientes, em outros ambientes, descontração total, né? Quem teve a oportunidade de visitar empresas como o Google, como o Facebook, como eu tive a oportunidade de visitar, né? Fico impressionado de ver como é que os caras criam um ambiente despojado. Como é que os caras criam um ambiente que é sério, mas, ao mesmo tempo, é leve, é descontraído, né? Eu estava dentro do Google, de repente, veio um casal jovem carregando um cachorro. O cachorro era maior do que eu, cachorro branco, peludo, né? Passou com esse cachorro e amarrou o cachorro no pé da escrivaninha e foi trabalhar. Assim, quando é que se admitia isso há tempos atrás numa empresa? Então, esse é o futuro. O jovem pensa assim, né? Visitei uma outra empresa, a empresa que desenhou o mouse, o primeiro mouse que surgiu, desenhou o mouse.
né? Você precisa ver, tem um trailer lá dentro, que quando eles têm um projeto mais pesado, eles trancam os artistas, os designers lá dentro daquele trailer, põe comida, põe água e fala, só sai daí quando tiver o projeto pronto. E aí, assim vai. Em outro, os caras armaram uma barraca no teto do prédio, arrumaram uma escada, os caras subiam para ficar sentado dentro dessa barraca, lá no teto, para ver se vinha alguma ideia criativa. São coisas assim que um sujeito tradicional jamais admite. Mas E a que transformação funciona, né, digital. Cícero? Hã? Mas que funciona, né? A gente vê aí essas empresas se destacando porque isso tem Sim, funcionado, tem sim. gerado ideias e avançado. Fiz uma interrupção só para te dizer que nós já rodamos aí 45 minutos, temos mais 15, tá bom? Tá bom. Então, a transformação digital, né? O futuro do trabalho passa por isso, não tem como. E agora vem um alerta: os efeitos que isso vai provocar no ser humano. Doenças na mente, né? Mais uma vez falando dos psicopatas aqui, né? As pessoas querem o resultado, não quer mais passar pelo processo, as pessoas querem que seja rápido, né? Tem dificuldade de entender essa nova ordem. E o déficit da atenção, gente do céu, quanta coisa requer a nossa atenção. Tem um ditado aí que a atenção vai ser a moeda do século. Esse dia eu escrevi um artigo, empresa doente mata a gente, né? O que tem de ambiente doentio, o que tem de chefe que adoece as pessoas, né? Não está escrito em lugar nenhum. Isso tem um custo. Tem um custo para o profissional, tem um custo para a empresa, tem um custo para a sociedade, né? E quem compete ajudar a resolver isso? Somos nós, né? Novos modelos de vínculos de trabalho, né? O que tem de gente trabalhando PJ hoje é impressionante. Se a Receita resolver fazer uma devassa, vai ser um estrago, porque tem empresa que está pejotivando 30%, 40% da sua força de trabalho. Aqui eu não estou dizendo cargos altos, não. Trabalho como freelancer e liberdade para trabalhar para várias empresas. O trabalho remoto também vai permitir isso. Então, o trabalho com novas formas de mobilidade, trabalhar em qualquer lugar, né? As barreiras trabalhistas, elas vão sendo quebradas, não tem como, já avançou bastante, vai ter que avançar, não tem como. E o desafio de gerenciar a distância, que não é uma coisa fácil, né? Nós temos problemas de cultura, nós temos problema de segurança da informação, né? E o desafio de engajar essa turma que está trabalhando em casa, está trabalhando na rua, né? Não é uma coisa fácil, porque tem muita coisa que dispersa a atenção dessas pessoas. Então, o desafio de manter essas pessoas dentro de uma cultura organizacional não é mole. Aqui, algumas imagens que eu tirei mostrando aqui. Tem uma imagem, por exemplo, que a moça está trabalhando em casa, está lá o computador com 9 pessoas ao mesmo tempo, e tem um gato em cima da mesa dela, né? Então, vai misturando tudo. Aprender a trabalhar desse jeito, uma coisa simples, né? As lajes hoje de escritório estão ficando vazias. Por quê? Porque ficam as mesas ali, o pessoal que está trabalhando em casa vão lá para fazer uma reunião, vão lá para poder fazer um trabalho em conjunto e cai fora e fica parecendo que é um local que está abandonado. Agora, o que nós temos que ter sempre em mente? A valorização do humano. Sempre entender que nós somos um ser único, temos 4 dimensões, né? Todo mundo sabe, psicológico, biológico, social e espiritual, né? E isso aqui acontece muitas vezes ao mesmo tempo em uma pessoa só, né? E quando você pega lideranças que não é sensível, que não entende um pouco do que é essa coisa aí, a coisa se complica. Então, o RH tem que valorizar o humano, né? Focar nas individualidades. Nunca foi tão necessário ter conversas individuais com pessoas, né? Dar devolutiva sobre comportamento de maneira individual, né? Promover coach e mentoring.
né? Isso aqui está em alta e não vai acabar sempre, acabar fácil, né? Eu defendo acolhimento. Tem que ter acolhimento. Acolhimento sem paternalismo. Esse é o grande desafio. Como acolher as pessoas e, ao mesmo tempo, não ser paternal. O desafio demográfico, né, que é o envelhecimento da população, que está afetando a seleção de gente, não tem tanta gente jovem mais assim. As novas gerações que trazem conflito. Né? O uso do Google, YouTube e outras plataformas como treinadores, né? E que você está treinando pessoas bem distantes em diversas regiões do país ou do mundo. Né? Uma demanda por proposta, as pessoas querem entender o propósito da organização, para saber se encaixa no propósito delas. Eu estou dizendo aqui as pessoas mais inteligentes, os cargos mais altos. Né? E o treinamento coletivo não serve muito mais, tem que ser mais fit, tem que ser mais individualizado. O grande desafio de atrair e engajar pessoas, né? Que é a segunda maior preocupação das pesquisas, revisitar o processo de busca de novos talentos. As novas gerações buscam um ambiente, principalmente, e formas mais motivadoras. Rever a carga de trabalho, que tem situações que o cara está esgotado e a liderança não percebe. Né? E atenção à diversidade. Eu não preciso falar para vocês o que isso provoca. Né? Da briga, inclusive, da processo, da televisão. É um problema. O desafio da tecnologia. A inteligência artificial, ela veio para ficar, ela vai ajudar muito, mas ela não vai resolver tudo. O desafio das lideranças, que para mim é o maior dos desafios, né? E desenvolver liderança tem que ser continuamente. Não é coisa de você fazer uma vez e esperar não sei quanto tempo. Né? E outra coisa, eles precisam ser lembrados. Eles precisam estar sempre sendo lembrados. E aí a igreja ensina a gente, tem missa todo dia, porque o ser humano precisa de renovar o ato de fé. Tem um outro grande desafio, que é o da retenção. Lembrando que o que retém pessoas, em primeiro lugar, é a perspectiva de crescimento, ambiente de trabalho e depois o dinheiro, a compensação. É claro que quando nós estamos falando de funções e cargos que têm salário de fome, em primeiro lugar vem o salário. Né? Mas quando o sujeito ultrapassa a linha da fome em termos de salário, de remuneração, de cargo, a primeira coisa é a perspectiva de crescimento. O desafio de formar gente tem que ser contínuo e focado. Né? Eu gosto da proporção 70% treinamento direto no local de trabalho, 20% ele receber coaching, receber orientação, e 10% só sala de aula. Né? Eu acho que 20% pode ser treinamento à distância, pode ser usando sistemas, etc. Mas 70% tem que ser no trabalho. Conteúdos online, coaching e mentoring mais uma vez. O choque de gerações é um desafio, né? Porque as novas gerações trabalham por propósito, querem ambientes mais flexíveis, exigem mais autonomia e valorizam o equilíbrio e a vida. O equilíbrio entre a vida e trabalho. Ninguém quer trabalhar e viver mais como o pai viveu. Exige perspectiva de crescimento. As avaliações estão sendo questionadas. A tal da curva forçada, né, está em questionamento, que foi inventado lá pelo Jacques Welch. Hoje as empresas estão abandonando, porque está fazendo efeito contrário. Se depois vocês quiserem me fazer perguntas sobre isso, eu tenho uma experiência para contar. A revisão dos modelos rígidos de avaliação, né, e reforçando os pontos positivos, porque a maioria das avaliações busca os pontos negativos. Né? E uma vez um cara saiu de uma avaliação com a gente e falou, nossa, passou um trator em cima de mim. Né? Porque só olharam os pontos ruins que ele tinha. O desafio da sucessão. E aqui eu sempre falo, em vez de plano de sucessão, nós temos que trabalhar para ter um plano de desenvolvimento de potenciais sucessores. É diferente. Né? O plano de desenvolvimento de potenciais sucessores não significa que o cara tem que contar que ele já vai ser sucessor. Ele está num plano de potencial. Quando você faz plano de sucessão, já tem o cara definido, já tem um tempo definido, já tem quem vai ser substituído, e já começa a turma a torcer para quem que eles querem que seja o sucessor. E para finalizar, gente, eu quero falar para vocês
do grande desafio que nós temos, que é o desafio da positividade, né? No ambiente que nós estamos vivendo, mundial, de nação hoje, e de incerteza dentro das organizações, e de cobrança, nunca se cobrou tanto das pessoas, vai gerando uma aura negativa, pessimismo, de desânimo, porque nada tá bom, nada serve, né? E a gente tem que trabalhar isso. Eu peguei essa figura épica aí, isso aí o Diógenes foi um filósofo grego, né, bem antes de Cristo. Esse cidadão andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna na mão e ele era chamado de cínico porque ele dizia que essa lanterna ele estava procurando um homem de verdade, um homem completo, de dia, com a lanterna e não achava. Então assim, não tem ninguém perfeito. Nós como profissionais não somos perfeitos. Já errei pra caramba. A gente sempre se engana com as pessoas, né? E tem empresa que tem uma política de punir as pessoas pelos erros. Eu só sou favorável a punir pessoas pelos erros quando é um erro, assim, com muito desleixo, ou muitas vezes o cara mal intencionado provoca erros. Tirando isso, não sou favorável, né? Então, a palavra de ordem dentro da empresa tem que ser positividade, né? O discurso tem que trazer positividade, mesmo que você esteja dando uma notícia catastrófica. Mas, no final, você tem que dar um fio de esperança. É isso. Cícero, quer tirar a projeção aí para a gente falar um pouquinho? Acho que o pessoal já viu aí também o contato, cicero@serhumano.com.br, para quem quiser depois fazer aí perguntas, tirar dúvidas, enfim, ter outros serviços. Saiu da tela aí? Não. Aí, agora sim. Bom, alguém se sentiu aí no divã? Será que foi provocado, questionado, cutucado? Ô Cícero, sua câmera tá fechada. Ok. Estou perguntando aí pro pessoal, se alguém se sentiu aí provocado, questionado? Eu vou para terapia amanhã, tá, Cícero? Na verdade, eu acho que eu não sei se tem algum CEO aqui, ou dono de empresa, né? O Vando eu sei, eu conheço ele, é do RH, mas também é o CEO da empresa. Rapaz, a gente tinha que fazer uma palestra para os CEOs do Brasil, algumas diretorias, e cobrar caro para te ouvir, viu? Porque o pessoal tava precisando te ouvir, viu, Cícero? E alguns insights muito bacanas, né? Menos poesia e mais realidade, que é um desafio grande para nós na área de RH. Muitas vezes a gente, né, se encaminha aí para outros meios, menos projeto, mais ação. Então, algumas coisas, algumas pitadazinhas para colocar no travesseiro e pensar e refletir. Acho que é muito bacana quando a gente consegue olhar para a área de gestão de pessoas e enxergar o todo, né? As dores, os movimentos, a visão do futuro, as perspectivas, as tendências. Eu acho que o Cícero conseguiu passar por tudo. Esse divã foi bem intenso, né? A gente submergiu aí a várias coisas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Quer ouvir algum conselho do nosso mestre aí? Eu vou falar para você, Cícero. A sua foto não é só foto, não. Olha aqui, ó. Ele sempre participa das nossas reuniões, das Quase nossas todas. lives, viu? Quase Genial, todas. genial, genial. Pessoal, alguém levanta a mão, abre o microfone. Eu acho que não veio nenhuma pergunta no chat, só para ter certeza se alguém quer colocar alguma fala. Eu quero só, você até falou ali, né, Cícero, eu assisti mas não é o nome que você disse, quando você falou da curva de aprendizagem, eu lembro, não sei se foi uma palestra, estou tentando resgatar aqui, mas tem aquela curva de Eisenbach, né, parece que você vai esquecendo, tal, mas tem a questão da aprendizagem, que você falou que eu sempre utilizei, sempre não, né, tem uns 8, 10 anos, do 70-20-10, é sensacional, dá certo, mas o que você falou, que você teve experiência ali, é o que foi mudando a questão da aprendizagem? Eu peguei aqui Não, da sua... não foi da avaliação.
a avaliação. Nós usamos Nine Box, né? Pronto, é isso. Se puder Aí falar usamos o rapidinho. Nine Box, e aí criamos os comitês de avaliação, Comitê de rapaz, calibração. de calibração. Aí botamos gente que não conhecia nada de gente e que tinha preconceito contra pessoas, dava bomba. No final, não foi mais problema do que solução. Então, assim, eu gosto das coisas mais simples, né? Eu tive um chefe italiano, ele me ensinou muito, muito. Eu acho que quase grande parte do que eu aprendi na área de talentos humanos foi com ele, né? Ele falava assim: ô Cícero, faz simples que dá certo, né? E falava assim: eu sou um simples. Muitas vezes chegava um diretor com um negócio rebuscado, um projeto todo complexo, tal, para ele virar para o cara e falar assim: não dá para simplificar? Eu sou simples, eu quero entender. Ocorreu outra coisa dentro da empresa, teve um engenheiro lá que era um cara engraçado, né? Então, quando apresentava os projetos e tal, ele falava assim: esse projeto aí, se eu levar para minha mãe, ela entende? Se a minha mãe entender, o resto da empresa todinha vai entender. Então, a gente vai aprendendo essas coisas. Então, eu gosto simples. E eu falo ao pessoal da área de RH o seguinte: se fizer o óbvio bem feito, vai parar nas melhores para se trabalhar. O problema é que muitas vezes a gente fica procurando coisas faraônicas e aquilo que é óbvio não está sendo bem feito. Gente, muitas vezes nós estamos com alguns projetos assim mais avançados e o clima organizacional da empresa está se pegando. Tem gerente destruindo o ambiente, tem gerente assediando pessoas e o pessoal com medo de falar. Então, assim, eu sempre fui mais pelo simples, assim, e o que eu posso dizer para vocês é que para mim deu certo. Esclarecedor. Obrigado, cara. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vieram alguns comentários. Quer ler aí, Leandro, os comentários? A Fernanda, para você, Cícero. Maravilhoso, exatamente este nosso cenário. Contribuiu muito, Cícero, e os demais profissionais da área. Faltou mais tempo. Parabéns a todos os envolvidos. Ô, Fernanda, a gente estava até nos bastidores aqui. Nossa, gente, não pode parar ele, porque tá muito legal, né, Nádia? Você tá certa, Fernanda. Estávamos tentando O, conciliar o tempo. a Juliane, muito bom. Se minha mãe vai entender. Eu peguei essa também, tá, Juliane? Adorei. Eu falava aqui que era assim, uma criança de 5 anos, né? Vai entender, né? Se bem que tem umas mães aí meio pra frente, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Não, só o Fernando, o Jean que mandou aqui o telefone. Ô, Já Cícero, vou até chegou jogar aqui mais no. aí. Chegou. Chegaram mais dois aí, mais dois, mais três. Eu tô vendo. Diane, Igor Eduardo. Eu gostaria que o Cícero indicasse um livro que marcou sua carreira. Porra, Igor, sensacional, adorei. Um livro que marcou a sua carreira, Cícero. Vou até escrever ele aqui. O nome do livro é Criando uma Nova Civilização, do Alvin Toffler. Criando uma Nova Civilização. Civilização. Ótimo, já coloquei. Muito, a Diane, que é uma das nossas diretoras também. Muito bom o assunto, o palestrante e a organização de tudo. Você fez parte, né, Diane? A Maria Aparecida, o simples que dá certo. Maravilhoso. É isso, né, Cícero? É fazer o simples que dá certo. E foi isso. Qual que é o e-mail mesmo do seu contato, Cícero? Eu vou jogar aqui no chat, só para ficar... Cícero, @serumanobr, tudo emendado, serumanobr.com.br. Pronto, mandei o contato do Cícero também, se vocês quiserem. Depois tem que mandar uma mensagem para ver o portfólio e tudo mais. O telefone é 34 Pode falar. 99992-8888. Nossa, que fácil esse número. É para quem trabalhou em empresa de telefonia. Ah, você tinha umas regalias, entendi. Ah, rapaz. Beleza, acho que era isso, Nádia. Gente, então estamos chegando aí na reta final.
Eu sei que a gente queria aí bater mais papo, ouvir, né, ouvir os exemplos, que na primeira fase o Cícero foi contando aí um pouco dos exemplos, trazendo um pouco da história, mas lá em BH já são 9h15, tem um pessoal do Manaus aí que está assistindo, tem outras pessoas, então a gente fez aí uma versão compacta. Queria deixar uma mensagem que eu acho que consolida, ou sei lá, sintetiza, de repente melhor, um pouco do que o Cícero falou hoje aí durante essa 1 hora que a gente esteve junto. Tem uma frase do Jung, que eu já usei em alguns eventos, eu sei que os colegas aí também conhecem, mas acho que a gente tem que sempre lembrar do óbvio, né? Que o óbvio precisa ser lembrado para não ser esquecido. Então, ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao falar com outra alma humana, seja apenas mais um humano. Que a gente não perca essa nossa essência no trato com as pessoas, que a gente saiba valorizar o que é simples, que a gente saiba entender o nosso papel e a nossa contribuição. O Cícero falou aí do sacerdócio, eu compartilho dessa visão, eu acho que quem trabalha com gestão de pessoas, quem tem esse contato, trabalha muito essa questão do sacerdócio, é a opção de servir. O Cícero nem comentou, ele tem 2 livros aí que falam sobre atendimento, sobre o espírito de servir, muito bacana, já tive a oportunidade de ler um dos livros, mas que nós levemos isso para a nossa vida, que esse nosso divã hoje nos proporcione aí várias reflexões, insights e mudança, né? Mais do que projeto, como ele disse hoje, aí ações. Então, Cícero, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disposição. Adoro aprender com você, sem modéstia, aprendo sempre. Eu sempre ouço o Cícero falando algumas coisas e consigo aí traduzir, sintetizar e levar para o dia a dia, e espero que vocês também tenham aprendido aí com ele. Então, muito obrigada em nome da BRH Mato Grosso, a sua contribuição, e a todos vocês participantes que dedicaram aí um tempinho para estar conosco aqui. Nós sabemos que as coisas andam muito corridas, muito agitadas, então todo mundo que pôde aí participar e acompanhar, obrigada pela participação mais uma acompanhar os próximos eventos, tá bom? Muito obrigado, bom descanso. Para mim foi um prazer estar com vocês e eu gosto de compartilhar o que eu aprendo. Acho que isso é importante para a vida da gente, né? Obrigado a todos, então, também. Uma boa noite.